Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita até cair água do céu sobre os corpos. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Pois é, Dia das Mães. Dia das Mães, muitos coraçõezinhos, muito amor, muitas dedicatórias, só coisa linda e bonita. E aí a gente tem que parar e enfrentar a realidade. Por isso eu escolheria esse texto aí de 2 Samuel, no capítulo 21, e destaquei apenas os versículos 10 e 11, mas você leia lá a história de Rispa. Rispa, um nome estranho para uma mulher tão grande. Ela era uma das mulheres que teve filho com Saul, primeiro rei de Israel. E a situação da vida dela foi bem complicada e difícil. Eu lembro aqui do Paraná, quando você fala o nome de Cristiane Yaredi, todo mundo logo vem à mente: ah, deputada federal? Sim. Uma mulher religiosa? Sim. Mas uma noite ela recebe provavelmente um telefonema, alguém lhe comunica: olha, um probleminha com seu filho. Um político, um deputado, ele voa com o seu carro em cima do carro do seu filho. Isso é mãe. Mãe recebe notícias sobre filhos que ela gerou, viu nascer, cuidou, e na sua mente um grande futuro, só sucesso. Mas filhos também derramam lágrimas dessas mães. E essa história bíblica nos fala de uma mãe de amor, uma mãe que cuidou, uma mãe que teve oportunidade de viver no palácio do rei, uma mãe que teve todas as condições e certamente educou o filho na disciplina e na orientação do Senhor. Mas também aconteceram coisas estranhas que fizeram com que os filhos fossem retirados. No plano dessa mãe, com antecedência. Isso não é novo na história. Todos os dias, mães recebem notícias. Teu filho querido, deu um problema com ele. Assim foi, um dia eu estava viajando de Arapoti para Curitiba, passei em Ponta Grossa e peguei minha mãe, porque o meu irmão mais velho estava muito mal no hospital. A viagem eu toquei bem tranquila, porque eu tinha tempo. Mas eu não tive tempo. Porque quando eu cheguei com a minha mãe para ver o meu irmão, a notícia já foi a seguinte: ele morreu agora há pouco. No ano seguinte, minha mãe recebe um outro telefonema. O teu filho, que 2 dias antes da Páscoa estava vindo para a tua casa para te visitar, ele bateu o carro ali perto de Guarapuava, naquelas curvas de Cantagalo, e foi fatal.
Então, a minha mãe também teve a notícia. O filho mais velho, num ano, o filho mais novo, no outro ano. Então, mães, elas também recebem notícias. Mães também deixam de receber abraços. Mães também têm que ser fortes. Muito fortes. E por incrível que pareça, elas são. Elas dão um passo à frente. Elas buscam força onde? A maioria das igrejas amanhã vai falar sobre o texto: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus. Feliz a mãe que encontra esse caminho, essa verdade e essa vida. Nós, às vezes, estamos no sofá da nossa casa, tranquilos na frente da televisão, com os nossos filhos ao nosso lado, e daí aparece uma reportagem onde mães desesperadas estão batendo nas portas e gritando na frente da delegacia: cadê meu filho? Eu quero ver meu filho e tal. E nós, no sofá da nossa casa, dizemos assim: olha só, bandido. E a mãe lá, querendo saber notícias, ainda gostando deles, ainda preocupada com eles. Para nós, no nosso sofá confortável, talvez a notícia: foram mortos vários presos. Talvez a gente chegue a dizer assim: ah, 1 a menos, 5 a menos. Para aquela mãe que está batendo no portão, ela não quer 1 a menos. Porque ela é mãe. Ela é mãe. Ela abraça o filho e diz: filho, não entre nas drogas. Ou então ela abraça o filho mais forte e diz: filho, saia das drogas. Não ande nessa vida. Fuja da destruição. Porque ela já passou pelas lutas da vida e ela sabe. Rispa era uma mulher que tinha filhos. Filhos que eram do antigo rei. Só que aquele rei, ele não foi um pai dos melhores. E ele aprontou alguma com os gibeonitas. Os perseguiu e os matou de uma forma meio covarde. E aí as consequências vieram para o próximo rei, o rei Davi. E então a família dos gibeonitas fez um acordo. O rei Davi disse: vamos resolver esse problema. Até Deus está contra nós. Já 3 anos de seca. Não cai água do céu. Por causa de problemas como este. E então os gibeonitas disseram: sabe o que nós queremos? Queremos que os filhos do antigo rei morram. E assim nós paramos com o problema. O rei Davi consultou e então lhe foi aconselhado: entregue os filhos. Rispa tinha 2 filhos de Saul. E uma outra mulher tinha 5. Mas Rispa teve atitude que ficou registrado na história. Armone e Mefibosete, os filhos. E então, após esse período de fome, essa situação com os gibeonitas, esse acordo feito com o rei Davi, fizeram com que Rispa perdesse 2 filhos e Merabe, a filha mais velha do Saul, perdesse 5. Eles foram enforcados e colocados no santuário de Gibeá, no alto da montanha, para serem comidos pelos animais e aves.
Rispa não aceitou. Ela viu seus filhos mortos, mas ela disse: eu vou fazer o possível como mãe para manter a dignidade deles, dos seus corpos, da sua memória, da sua história. Eu vou continuar cuidando deles. E o que ela fez? Pegou um pano grande, estendeu lá na montanha, perto do lugar onde estavam aqueles corpos, e ficou lá. Quanto tempo? 4, 5 ou 6 meses, espantando as aves e as feras, para que não tocassem no corpo dos seus filhos. Eu imagino que ela viu os corpos se decomporem, apodrecerem e caindo aos pedaços, mas não pela agressão das aves e das feras. Eles não serviriam de alimentos, mas eles alimentavam a sua alma, o seu amor de mãe, naquela dor. Mães amam, sempre. Essa é a história. Essa é a lei da vida. Deus, ele diz: eu amo, como uma mulher que se compadece dos seus filhos. Ele usa o amor terreno maior que ele encontra, o amor da mãe, o amor que leva ao extremo, porque Deus é amor. E nós vemos a mãe de Jesus debaixo da cruz, com esse sentimento. Andou sempre com ele, sorriu com ele, educou ele, mas também estava debaixo da cruz. Todos os dias, mães ajudam a carregar caixões. É dia das mães. Não para isso. A gente não quer isso. Mensagem triste, deplorável. Por que não falar só do amor, da vitória, do abraço, do presente, das glórias, do orgulho, dos coraçõezinhos? É que os filhos correm perigo. E algumas mães são frágeis na educação. Elas não sabem dizer não, sim. E muitas vezes não tem um companheiro do lado, um bom pai, um bom marido, um bom educador, um bom apoiador. E aí agem pela emoção. E nem todo filho é levado na disciplina e na admoestação do Senhor. Os planos de Rispa provavelmente eram esses. Esses filhos educados vão crescer, vão trabalhar, vão casar, vão ter filhos e vão manter a posteridade, o nome da família. Isso lhe foi cortado. E o coração dela estava cortado. Eles foram sacrificados em nome da pátria, em nome da honra do país, em nome do povo de Israel. Os nossos filhos estão vivos. Os nossos filhos são bonitos. Eles têm estudo, têm educação, eles têm planejamento, eles têm oportunidades. Eles estão aí no mundo para ser vitoriosos. É claro que eles têm medo de vestibular, eles têm medo do primeiro emprego, eles têm problemas no namoro, eles têm problema com o pai, com a mãe e com os irmãos. É claro que todos os dias eles pedem mais dinheiro e eles querem mais a nossa presença e eles querem mais coisas. Mas as aves de rapina estão ao redor deles, ainda vivos. Os filhos da Rispa já estavam mortos, e assim mesmo ela cuidou. Mãe, pai, você cuida do teu filho vivo? Você os defende das feras do campo, das aves de rapina? Quais são os perigos que cercam a vida do filho? Você arma a tua tenda ao redor deles, para cuidar deles? Deus, no seu pleno amor, ele enviou Cristo e Cristo armou a sua tenda como nosso irmão
e cuidou de nós. Por isso, ele é caminho, verdade e vida. Rispa armou a tenda para defender os filhos, o lar, a família. E no mundo de hoje, basicamente as mães têm esse compromisso, essa presença mais real dentro de casa, na vida dos tempos, dos filhos. Por isso, o amor acima de tudo, mas o amor enquanto estão vivos. Dedicar a vida, investir o dinheiro, marcar presença, estar junto, enxotar com autoridade, com respeito e com amor as feras, as aves que querem engolir, comer, dilacerar, que iludem os olhos, os ouvidos, a mente dos nossos filhos. Para que você seja uma mãe firme, um pai firme, você precisa conhecer esse Jesus. Você precisa andar nesse caminho. Você precisa estabelecer as verdades. O sim, sim. O não, não. O limite. Qual é o limite? Deus nos ama. Deus nos deu família. Deus nos deu autoridade. Deus nos deu um lar. E Deus diz, eu vou, através de Cristo Jesus, e vou preparar lugar para vocês. Existe uma casa onde o Pai nosso está nos céus. O nome dele é santo. Ele cuida de nós. Ele não deixa cair em tentação. Ele nos dá o pão diário. Ele nos defende de todo mal. Mas aqui na terra, ele colocou o pai e a mãe para proteger os filhos. Dar a vida por eles. Não derramar tantas lágrimas. E quando formos atingidos por alguma dor destas, extremas e severas, olhemos o exemplo das boas mães, que mostraram calma, tranquilidade, serenidade e paz, mesmo nos momentos de desespero. Porque dentro delas havia um amor maior, uma consciência maior, um espírito que foi dado por Cristo Jesus. Porque ele sobe para os céus e ele diz, eu não vou deixar vocês órfãos, sem pai nem mãe. Eu vou deixar o Espírito Santo que guia vocês a toda a verdade, que consola, que enxuga toda lágrima, que os defende, hoje e sempre. É dia das mães. Feliz dia das mães, porque os nossos filhos estão vivos. Olhemos para aquelas que já choraram no caminho do cemitério. Mas lembremos que o cemitério não é o fim. Ele é a entrada para a grande pátria celestial, onde todos os filhos serão recebidos na glória do Pai. Deus abençoe cada mãe, para que seja forte e feliz. Receba o abraço do filho se ele está vivo. E lute para ele não cair no bico das aves de rapina. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, o Filho perfeito. Amém.